Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento terá início a sessão solene de elogio aos patronos da Academia Zedoquense de Letras, AZL. Esta solenidade de hoje é destinada aos discursos de elogio aos patronos que serão proferidos pelos acadêmicos Graciane Soares, Kennedy de Oliveira Varão e Rímila de Araújo Queiroz. Para compor a mesa, convidamos o acadêmico Ezequias Souza da Silva, presidente da Academia Zedoquense de Letras. A acadêmica Nazira Reis Cutrim, que irá secretariar a mesa. A acadêmica Graciane Soares, membro fundadora da AZL e ocupante da cadeira número 25 deste trabalhista. O acadêmico Kennedy de Oliveira Varão, membro fundador da AZL e ocupante da cadeira número 37 deste trabalhista. Convidamos também a acadêmica Rímila de Araújo Queiroz, membro efetiva da AZL e ocupante da cadeira número 23. Neste momento, agradecemos também a presença do senhor Tiago Marcos, engenheiro civil do nosso município, das acadêmicas do curso de Letras da Universidade Estadual do Maranhão, Campus Edoc, e da escritora mirim Emily Vitória. Saudando a mesa e as autoridades, estendemos as boas-vindas a todos os presentes. Neste momento, o senhor presidente da Academia Zedoquense de Letras, Ezequias Souza da Silva, procederá à abertura desta solenidade. Boa noite a todos, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Declaro aberta a sessão solene de elogio aos patronos da Academia Zedoquense de Letras. Convidamos as autoridades e o público presente para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional seguido do hino do município de Zedoca. Filhos deste sol, as mães, gente, pátria amada, Brasil.
Unitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo, do que a terra mais árida, teus visões lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o barulho ostentas estrelado, indica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. As séries da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem temes, nem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra o senhor Ezequiel Silva, presidente da Academia Zeloquense de Letras, que neste ato saudará a acadêmica
Graciane Soares e Soares. Boa noite a todos, senhoras e senhores, queridos confrades, confreiras. É com imensa satisfação que saúdo a querida confreira, poetisa e amiga Graciane Soares, carinhosamente chamada por todos de confreira Grace. Minha querida confreira, é notável o seu talento na literatura, especificamente na poesia. Desde o primeiro contato que tivemos, ainda no início do processo de busca e união dos escritores e poetas de Zedópolis, pude perceber a alegria e a luz dos seus olhos quando o assunto é a literatura e a poesia. Ainda no movimento literário zedoquense, conseguimos grandes feitos e fomos trilhando um caminho de luz, amizade e amor pelas letras e pela literatura zedoquense. De lá para cá, muitos obstáculos tentaram nos fazer desanimar. Porém, a luz do conhecimento e a força da literatura jamais nos deixou cair. E é assim que fazemos nossa história. É assim que construímos o nosso legado de lutas e de muita poesia. Sua dedicação, seu amor pelas letras e sua luta são exemplos a serem seguidos. E é assim que nossos sonhos são realizados, de lutas e vitórias. Desse modo, apresento a vocês, público aqui presente, a biografia da nossa querida confreira Graciane Soares. Graciane Soares e Soares, nascida em solo zedoquense aos 31 de dezembro de 1985, filha de Maria das Graças Silva e Manuel Messias Soares, irmã caçula de 9 irmãos. Seu pai, em busca de melhores condições de vida, migrou com a família para o município de Nova Olinda, no Maranhão, onde residiu por 3 anos. Não encontrando as condições que almejava, migrou para o governador Nunes Freire, residindo lá por mais de 2 anos. Descontente com o modo de vida e a falta de emprego, migrou novamente com a família, dessa vez para o município de Maracaçumé, onde residiu por 3 anos. Influenciado por amigos e familiares, seu Manuel retornou a Zedoca no final de 1994, onde faleceu em março de 1996. E foi a partir da perda do seu pai, em meio à dor e à saudade, que Graciane inicia timidamente a escrita de alguns poemas, os quais foram perdidos com o passar dos tempos. Influenciado por amigos familiares, seu Manuel retornou a Zedoca no final... Desculpa, acho que eu repeti, né? É o óbvio. Graciane Soares cursou todo o ensino fundamental e médio em escola pública, cursou o magistério e no ano de 2016 ingressou na Universidade Estadual do Maranhão, concluindo assim o curso de Letras, graduação em licenciatura em Língua Portuguesa. Em novembro de 2017, junto com o confrade Kennedy Varão, participou do concurso de contos e poesias em São Luís, no caso, o conto de contos e poesias da UEMA, em São Luís, com o poema Mãos Sujas, que lhe rendeu o 2º lugar como intérprete. Foi com o incentivo deste concurso que Graciane e Kennedy despertaram o desejo de continuar escrevendo poemas, e junto comigo, Ezequias, e outros poetas e escritores que aqui estão presentes, de Zedoca, fundaram a Academia Zedoquense de Letras em 16 de julho de 2018. É pós-graduada em Literatura e Ensino, também pela Universidade Estadual do Maranhão, publicou poemas em diversas antologias nacionais, é membro efetivo da Sociedade de Cultura Latina do Estado do Maranhão e do Coletivo de Escritores Maranhenses, sediado em São Luís. É também atual vice-presidente da ZL no biênio 2023-2024. Esta é a nossa amiga, confreira, mãe e filha dedicada, nossa poetisa que muito contribui com o nosso sodalício e com a literatura de Zedoca. Esta é a nossa confreira Graciane Soares. Muito obrigado. Neste momento, convidamos a acadêmica Graciane Soares, membro fundadora da Academia Zedoquense de Letras e ocupante da cadeira número 36, que tem como patrono José Ribamar Ferreira Goulart,
para proferir seu discurso de elogio ao seu patrono. Excelentíssimo senhor Ezequias Souza da Silva, presidente da Academia de Letras, demais autoridades, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, meus familiares e amigos, senhoras e senhores, eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, cujo braço forte nos sustém cada dia. Inicio a minha fala com a leitura do Salmo 126, versículo 3, que nos diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres e firmes aqui hoje. Sendo assim, diante da sua beneficência, a Jesus seja dado toda a honra, toda a glória e o louvor eternamente. É com grande honra, satisfação e júbilo que nesta noite de 18 de maio de 2024, nesta casa parlamentar, imbuída eu de protagonismo acadêmico, venho a esta tribuna para cumprir com uma das mais nobres cerimônias pertencentes a uma academia de letras, o elogio ao patrono. E é com fervor que homenageio José Ribamar Ferreira, patrono da cadeira de número 36 da Academia Exodoquense de Letras, Casa de José Gonçalves, instituição essa a qual me orgulho em fazer parte como membro fundador, honrosa casa literária, nascida de sonhos e resiliência em 16 de julho de 2018. Falando agora de Ferreira Goulart, pseudônimo de José Ribamar Ferreira, homem dedicado às letras, ele foi escritor, poeta, tradutor, memorialista, crítico de arte, ensaísta brasileiro, fundador do neoconcretismo e imortal da Academia Brasileira de Letras, cadeira de número 37. Acerca do seu pseudônimo, Goulart declarava que, como a vida é inventada, eu inventei o meu nome, para não ser confundido com um certo José Ribamar Pereira, cuja escrita tinha qualidade duvidosa, e porque Ribamar era um nome bastante comum no Maranhão, passou a assinar Ferreira Goulart, usando o Ferreira do pai e uma versão inventada do Goulart da mãe. Ferreira Goulart, orgulho dos maranhenses, ele nasceu em São Luís, no dia 10 de setembro de 1930. Filho de Newton Ferreira e Alzira Ribeiro Goulart, ele cresceu em torno da quitanda de seu pai, que era comerciante de classe média. Ele estudava e, quando tinha oportunidade, ele brincava de jogar bola com seus amigos na rua e, sempre que podia, os acompanhava nas pescarias do Rio Bacanga. Com 13 anos, ele passou a dedicar-se à poesia. Aos 18, Goulart frequentava os bares da Praça João Lisboa e, aos domingos, estava sempre presente no Grêmio Litero Recreativo para a leitura de poemas. Foi a partir daí que interessou-se plenamente pela poesia moderna, cujos autores do período eram Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira. Convicto de sua paixão pela literatura, em 1949, aos 19 anos, ele publicou a sua primeira obra, intitulada Um Pouco Acima do Chão. Mais tarde, aos 24 anos, publicou o livro Luta Corporal, em 1954. Obra que chamou a atenção do cenário literário brasileiro. Muito ousado, Goulart inovou a poesia brasileira ao criar o livro-poema, o poema espacial e o poema enterrado. Dentre muitos escritos, Goulart escreveu o Manifesto Neoconcreto, lido na exposição de arte neoconcreta no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1959.
Ferrenho na luta contra a ditadura militar de 1964, Goulart intimidou-se e afiliou-se ao Partido Comunista, militou no Centro Popular de Cultura e foi um dos fundadores do combativo Teatro de Opinião. Em razão de sua forte atuação política, Goulart foi processado e preso pela ditadura militar por usar sua poesia para criticar questões políticas e abandono social. Quando solto, atuou na clandestinidade e posteriormente exilou-se em Moscou e depois em Santiago do Chile, Lima e em Buenos Aires, entre os anos de 1971 e 1977. Durante seu exílio na capital argentina, ele escreveu uma de suas maiores obras, uma das mais emblemáticas, o poema Sujo. Em 1977, Goulart retornou ao Brasil. Foi preso e torturado pelo Departamento de Ordem Política e Social, sendo libertado por meio de forte pressão internacional. A poesia de Goulart apresenta desde aspectos intimistas a aspectos críticos da realidade política, temas sociais e diálogo com a cultura popular por meio da criação de poemas em cordel. Fala também sobre a sua exposição, a sua experiência no exílio e a rememoração de passagens da infância e descrições de cenas do cotidiano. Goulart teve uma vasta produção poética, dentre as quais destaco Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, Dentro da Noite Veloz, de 1975, João Boa Morte, Cabra Marcado para Morrer, 1962. Dentro da Noite Veloz, 1975, o poema Sujo já citado, 1976, Uma Luz no Chão, 1978, Na Vertigem do Dia, 1980, Sobre a Arte, 1984. Indagações de hoje, 1989, Muitas Vozes, 1999. Autobiografia poética e outros textos em 2016. Ele obteve a graça de ser reconhecido nacional e internacionalmente ainda em vida. Ele recebeu vários prêmios. Em 2022 foi indicado para o Prêmio Nobel de Literatura, mas infelizmente não levou o Nobel. Foi galardoado 2 vezes com o Prêmio Jabuti, em 2007 e 2011, o mais importante prêmio da literatura do Brasil. Em 2010, Goulart recebeu o Prêmio Camões, o mais importante da literatura de língua portuguesa. Em 2014, foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Goulart faleceu em 4 de dezembro de 2016, no Rio de Janeiro, aos 86 anos, vítima de pneumonia. Fazendo o meu elogio, o meu coração ficou saltitante, pois ao escrever esse elogio, eu me recordei do meu primeiro contato que tive com Goulart, que foi durante o ensino médio, em um texto seu, que eu encontrei no livro de língua portuguesa, Não Há Vagas. E essa escrita, ela me impressionou pelo fato de algo que foi escrito em 1963, que retratava as condições da população do período da ditadura militar, ainda haver fortes respingos em minha época de ensino médio. Contudo, se hoje refletirmos nesse poema e em vários outros poemas de Goulart, encontraremos resquícios em pleno século XXI. Por fim, eu concluo o meu elogio agradecendo a presença de todos. Não expus nenhum verso de poema de Goulart para suscitar em vossos corações o desejo, a curiosidade de pesquisar e de ler esse autor, que fez tanta obra poética, escreveu muita coisa, que se nós lermos hoje os livros dele, a realidade que ele viveu, nós encontraremos muito da realidade dele na nossa atualidade. Agradeço a presença de todos
e que Jesus continue abençoando a vida de cada um. Obrigada. Confrades e confreiras, senhoras e senhores, neste momento convido o senhor Edmar Simplício, membro efetivo da Academia Zedoquense de Letras, para saudar o acadêmico Kennedy Varão. Boa noite a todos e a todas, convidados, amigos, parentes, dos confrades, confreiras, e em nome do presidente da Academia Zedoquense de Letras, o confrade Ezequias Silva, eu saúdo a todos os confrades e confreiras. Nesta sessão solene de hoje, dos elogios aos nossos acadêmicos que está proferindo hoje. Acabamos de ouvir o elogio da nossa confreira Graciane Souza Soares e agora o nosso confrade Kennedy de Oliveira Varão. Esse jovem escritor, poeta, digamos, zedoquense, um dos fundadores da Academia Zedoquense de Letras, em que agora eu vou ler sua biografia. E em seguida ele irá fazer o seu elogio ao patrono, que é o poeta Carlos Drummond de Andrade. Kennedy de Oliveira Varão nasceu em 29 de abril de 1988, na cidade de Bom Jardim, no estado do Maranhão. Filho de Maria Santaninha de Oliveira Varão e Francisco Almeida Varão. Aos 6 anos de idade, muda-se com a família para a cidade de Zedoca, na qual reside até hoje. No ambiente escolar, Kennedy Varão, desde cedo, foi fascinado pela matéria língua portuguesa e literatura, fator que contribuiu significativamente para a sua formação e para a elaboração de suas obras. Ingressando-se na Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, campus de Zedoca, em 2016, cursando licenciatura em língua portuguesa e literatura de língua portuguesa. Porém, foi com incentivo do terceiro Festival Maranhense de Contos e Poesias da UEMA, campus Paulo VI, em São Luís, em novembro de 2017, que Kennedy escreveu sua primeira poesia, na intenção de participar do concurso. Descobrindo um talento até então desconhecido. Entre inúmeras participantes, Kennedy foi selecionado para apresentar seu poema intitulado Ilusão de um Poeta, ao qual foi premiado em primeiro lugar como intérprete. No final de 2017, Kennedy conheceu o poeta e escritor Ezequias Silva da Silva, que é o atual nosso presidente, iniciando a literário, formando inicialmente um movimento literário zedoquense que mais tarde, junto com outros poetas e escritores, deram origem à Academia Zedoquense de Letras. Kennedy Varão é membro fundador da Academia Zedoquense de Letras, AZL,
patroneado por Carlos Drummond de Andrade, ocupante da cadeira de número 37. Participou de vários eventos mostrando seu talento poético e suas obras, sendo a mais conhecida Ilusão de um Poeta, Pó da Terra e Flashbacks Metamorfose. Parabéns, Kennedy. Agora é com você a palavra. Boa noite a todos. Boa noite. É o que me fez escolher esse grandioso poeta, escritor brasileiro, foi pelo fato da simplicidade da sua poesia. Inclusive, uma delas, eu acho que muitas delas, eu acho que vocês já conhecem a maioria, né? Isso está em livro didático. Bom, para início, eu creio que a maioria já conhece essa poesia. Eu creio que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Realmente dá para se fadigar, né? Do texto. Mas a gente percebe que dá para extrair algo, né? Por mais que seja simples, isso que Drummond tenta passar para a gente, né? A simplicidade, mas tenta extrair algo. O que é uma pedra no caminho da gente? A dificuldade, né? A gente vai desviando ou retirando as pedras do caminho. Tanto faz ela ser grande como não. Tem delas que a gente precisa escalar, né? E ver o horizonte, mas tem que descer para continuar o caminho. Essa é a minha interpretação dessa poesia. Por mais que ela seja simples, mas tem que extrair algo dela, né? Essa poesia foi escrita pelo Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade foi poeta, contista, cronista brasileiro do período do modernismo, considerado um dos maiores escritores do Brasil. Drummond fez parte da segunda geração modernista. Foi precursor da chamada Poesia dos 30, com a publicação da obra Alguma Poesia. Carlos Drummond de Andrade nasceu em 31 de outubro de 1902, em Itapira, do Mato Dentro, no interior de Minas Gerais. Descendente de uma família de fazendeiros tradicionais da região, Drummond foi um dos filhos do casal, do nono filho do casal, de Paulo Andrade e Julieta Augusta Drummond de Andrade. Desde pequeno, Carlos Drummond de Andrade demonstrou grande interesse pelas palavras e pela literatura. Em 1916, ingressou-se no colégio em Belo Horizonte. 2 anos mais tarde, foi estudar no internato jesuíta, no colégio Anchieta, no interior do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, sendo leiloado em cadernetas literárias. Em 1919, foi expulso do colégio jesuíta por insubordinação mental, ao discutir com o professor de português. Assim, retorna a Belo Horizonte e, a partir de 1921, começa a publicar seus primeiros trabalhos no Diário de Minas. Formou-se em farmácia na Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte, porém não exerceu a profissão. Em 1925, casou-se com Dolores Dutra de Moraes, com quem teve 2 filhos, Carlos Vaz, em 1929, que viveu apenas meia hora, e a quem é dedicado o poema O que Viveu Meia Hora, presente na Poesia Completa, edição Nova Aguilar, de 2002. E Maria Julieta Drummond de Andrade, nascida em 1929. Em 1926, ministra aula de Geografia Português e Ginásio no Sul-Americano de Itabira. Também trabalha como redator do Diário de Minas. Continuou com seus trabalhos literários e em 1930 publica seu primeiro livro titulado Alguma Poesia. Suas obras são marcadas pela liberdade formal e pela temática do cotidiano. O poema Quadrilha, pode passar aí? O poema Quadrilha é uma célebre composição que fala sobre a dificuldade
e os desencontros e sentimentos amorosos. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Veja só que o poema se torna engraçado pelo fato de uma quebra no final, né? Ele tem uma ordem cronológica, né? Mas no final ele tem uma quebra, casou-se com J. Pinto, não tinha nada a ver com a história. Quer dizer, é um arco amoroso e de um tom de humor, né? No final. Isso que o Carlos Drummond ele faz em algumas poesias dele. Um de seus poemas mais conhecidos é No Meio do Caminho, inclusive foi o do início, né? Ele foi publicado na revista de Antologia de São Paulo em 1928. Na época, foi considerado um dos maiores escândalos literários do Brasil. Em 1945, tornou-se diretor do período comunista, do Tribunal Popular, mas deixou o cargo meses depois por discordância com a diretriz do jornal. Ele era acostumado a ter algumas coisas. Nesse ano, começou a trabalhar na diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, onde se aposentaria como chefe de seção em 1962. Recebeu os seguintes prêmios: prêmios da Sociedade Felipe de Oliveira, pelo conjunto da obra, em 1946, prêmio Jabuti, em 1968, prêmio da Associação Paulista de Críticos de Artes, em 1973, prêmio Estácio de Sá, de jornalismo, em 1980, prêmio Morgado de Mateus, de poesia em Portugal, também em 1980. Em 1982, recebeu o título de doutor honoris, causado pela Universidade Federal de Rio Grande do Norte. Pode passar. Drummond faleceu em dia 17 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro. Morreu com 85 anos, poucos dias após a morte da sua filha, a cronista Maria Julieta Drummond de Andrade, sua grande companheira. Pode passar. Atualmente, também há representações de esculturas do escritor, como é o caso da estátua de dois poetas, na cidade de Porto Alegre, e também o Pensador, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, além do memorial de sua homenagem na cidade de Itabira. É interessante ressaltar que, por mais que seja, não sei se é de ferro, eu acho que é de ferro, o vandalismo, de vez em quando, quebra o óculos dele. Pessoas por mais que seja de ferro, quebra, pincha. Teve um período que botaram uma plaquinha, não me picha, mas vive o livro, para poder, né? Por mais que a gente perceba que é um grande ator e tem um grande poeta, tem uma grande significação para nós, mas nem todo mundo enxerga esse modo, né? O vandalismo não está em todo lugar. Se você botar uma placa valendo milhões, de um grande pintor famoso na praça, vai ter vandalismo, vai pinchar em algum lugar. E por final, pode passar. Um poema também dele, mas não deixa de ser tão importante, mas deixa de ser uma mensagem muito especial. Por de amor andamos todos precisando, em dose tal que nos alegra, que nos reumanize, nos corrija, nos dê paciência e esperança, força, capacidade de entender, perdoar e ir para frente. Eu agradeço muito a atenção de vocês e aqui está meu elogio. Obrigado. Neste momento, convidamos a confreira Nazira Reis Coutrin para que proceda a saudação à acadêmica Rímila de Araújo Queiroz. Meus cumprimentos
a vocês todos, e nós da AZL agradecemos pelas presenças, pois hoje, aos 18 de maio de 2024, a Academia Zedoquense de Letras tem a honra de vos apresentar alguns de seus membros que irão fazer elogios a seus patronos e dizer o número da cadeira que ocupa. Já foram ditos de dois acadêmicos, o Kennedy e a companheira de Graciano. Então agora nós estamos para a terceira. Apresento uma pessoa que tive o privilégio de tê-la como aluna no ensino fundamental maior, que, dado o seu conhecimento científico, tem uma vasta biografia e também é ocupante de uma das cadeiras, fazendo parte como membro da academia já citada. Portanto, Rímila Queiroz de Araújo nasceu aos 5 de abril de 1989 em Zedoca, filha de Francisco das Chagas Gonçalves de Araújo, em memória, e Maria Olina Soares Queiroz de Araújo. Rímila é graduada e mestra em História através da Unidade Estadual do Maranhão, UEMA, muito nossa conhecida, onde também está completando o curso de doutorado. Professora de História, desenvolve trabalhos em escolas de cunho municipal e também no Instituto de Ciências e Tecnologia do Maranhão. Já com algumas publicações, destaca-se os sentidos sobre identidade e diferença, tempo e história. Atuante nos movimentos sociais desde os 14 anos, Rímila acredita que Deus é a sua maior fonte de força. É de matriz religiosa evangélica. Pesquisa esta área no doutoramento sobre identidade de evangélico. Então, eis aqui a Rímila, é uma pessoa muito nossa conhecida, por favor, Rímila, que hoje vai fazer o seu elogio a um então muito nosso conhecido, que é Josué Montello. Quem não conhece Josué Montello, a partir de hoje, com o elogio que a Rímila vai fazer a ele, vocês vão sentir necessidade de conhecer as suas obras, onde tem uma bem conhecida, que ela fala muito, não é interessante que eu diga o nome da obra, mas que ela mesma. Rímila, contigo, por favor. Neste momento, convidamos a acadêmica Rímila de Araújo Queiroz, membro efetivo da cadeira número 23, que tem como patrono Josué de Souza Montello, para proferir seu discurso de elogio ao seu patrono. Bem, boa noite a todos presentes. Na pessoa do excelentíssimo presidente da AZL, cumprimento a todos. E nessa noite, que para mim é muito especial, chancela, né, a nossa composição da AZL, a nossa representatividade aqui enquanto literatura, enquanto conhecimento. E a escolha de Josué Montello, ela não foi aleatória. É o meu patrono, porque eu tive uma experiência com ele no ensino médio, né? Eu fui apresentar um trabalho e nesse processo eu tive conhecimento que ele era tema de cadeiras fora do Maranhão, fora do Brasil, fora do nosso continente, na Europa. E muitos de nós não conhecem o trabalho de Josué Montello. Então achei por bem que ele deveria ser sim o meu patrono. E agora eu apresento dizendo o seguinte: Josué Montello foi o ocupante da cadeira número 29 na Academia Brasileira de Letras, eleito em 4 de novembro de 1954, na sucessão de Cláudio de Souza, sendo recebido por Viriato Correia em 4 de junho de 1955. Nascido em 21 de agosto de 1917 e falecido em 15 de março de 2006, que escreveu obras célebres como Os Tambores de São Luís, que era essa obra que Tia Nazira se referia. Pode passar, Will. E Cais da Sagração, onde na primeira narra a saga do negro brasileiro,
apresentando Damião como personagem principal que percorre a história da escravidão no país através da vida deste homem. Teve seus primeiros passos na produção literária encaminhados na revista A Mocidade, de um tradicional colégio da cidade de São Luís, o Liceu Maranhense. No ano de 1932, se torna membro da Sociedade Literária Cenáculo Graça Aranha, onde se reuniam os autores do Maranhão de característica modernista. O ano de 1936 assinala o período até quando José Motela escreveu nos maiores jornais maranhenses. Logo depois vai para Belém do Pará, cidade na qual, aos 18 anos, se torna membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Em 1936 se transfere para o Rio de Janeiro. Passa a colaborar com uma série de jornais. Seu primeiro romance foi Janelas Fechadas, de 1941, e 6 anos depois é nomeado diretor-geral da Biblioteca Nacional. Os Tambores de São Luís, de sua autoria, foi lançado em 1975 e se trata de um romance épico que percorre uma série de cenários do centro de São Luís. Toda a obra se baseia em uma trajetória de Damião, através de flashbacks da vida pregressa do protagonista no livro. O enredo se demonstra como construído com uma grande riqueza de detalhes, desde os personagens, passando pelos contextos e cenários, tendo como pano de fundo a questão do lugar do negro no Maranhão, assim como pensado no próprio Brasil. A história se destrincha como uma épica narrativa, na qual Damião percorre uma série de lugares e desenvolve diversos acontecimentos de tal modo que a condição do negro é refletida como central, pois a escravidão foi a realidade brasileira durante mais de 3 séculos praticamente. Damião interpela o senhor bispo na esperança de se livrar dos maus tratos da Casa Grande, conceito cunhado por Gilberto Freire, entendendo o Brasil como um local harmônico entre a Casa Grande e a senzala. Mas, na verdade, nesse livro se expõe a violência a que eram submetidos os africanos e descendentes afros escravizados, e ao falar com o bispo, pensa em se candidatar à vida sacerdotal e afirma que sabe ler e conseguiria repetir todo o sermão ministrado por uma autoridade eclesial outrora ouvida por muitos ali, o que impressiona o bispo, que pergunta em que local Damião aprendeu, e ele afirma que foi no Quilombo, que é um sinônimo de resistência e que somente em 1740 foi reconhecida pela legislação colonial como espaço de refúgio de negros fugidos. No Maranhão, segundo Flávio Gomes, no século XIX, as fazendas eram verdadeiros quilombos, devido à conexão entre as fazendas e os próprios quilombos, o que pode ser atestado nessa obra através do fato de Damião ter aprendido a ler no quilombo e ainda conviver na fazenda como escravo. Expressões hoje tão comuns como racismo estrutural e injúria racial foram contemporâneos de José Motela, ainda que não as vislumbrasse nesses termos, apresentou as bases de compreensão da forma como o negro era visto e tratado na estrutura social brasileira, e a maranhense não era diferente. O Maranhão foi um dos estados que mais receberam escravos do Brasil, conforme coloca Rafael Chamboleirão, e, portanto, seu desenho étnico teve e tem uma forte influência da população negra. E dessa maneira entender que a cultura, os elementos e os símbolos das danças e rituais da religião e religiosidade estão extremamente presentes no desenho do que é ser maranhense, e de forma precursora José Motela percebeu este fato ainda em meados do século XX. Na página 147 do livro aparece a figura de Gonçalves Dias, o que revela o caráter de romance histórico da obra, que mescla ficção com realidade e situa o leitor dentro de uma lógica que se organiza de forma a categorizar o papel de José Motela como escritor e que se entrega a um processo de historicização de seus personagens e narrativas. O personagem principal de Tambores de São Luís, Damião, se casa com a Aparecida e tem 2 filhos, Janu e Balbino. Pode passar. Pode passar. Por conta de Janu e Balbino vai viver fora do Brasil, em Liverpool. Janu se casa e Balbino vai viver fora do Brasil, em Liverpool. Balbino, por conta de um posicionamento a favor de sua amiga Genoveva Pia, é afastado de dar aulas no Liceu Maranhense e acaba caindo na esbórnia, mas gradativamente é salvo por Dona Santinha, que o acolhe e ajuda a atuar como um militante a favor dos direitos dos negros no Estado e no país. O livro em si é uma grande ode ao lugar que o negro deveria ocupar na sociedade, mas lhe é negado pelo sistema escravocrata, que mutila e retira desumanamente
as condições mínimas de vivência que esses sujeitos necessitam para viver com dignidade e respeito, e desse modo compreender que a literatura de Josué Motelo é uma crítica ferrenha à discriminação e ao preconceito. É mais que relevante, porque o seu trabalho inaugura uma luta pela aquisição das prerrogativas que a população afro-brasileira requer. A questão da discriminação é um tema hoje bastante abordado pela literatura, seja ela científica ou mesmo ficcional. E na análise de Josué Motelo, Damião é o homem preto que representa o Maranhão, com a sua matriz de cores diversas, entre os europeus e os negros, como uma miscelânea de paletas que se diversificam. Josué Motelo desenvolve os tambores de São Luís com mais de 400 personagens e apresenta indivíduos como Donald Jansen, que realmente existiu. Dá margem à cultura africana que se mostra presente na página 164, com um termo que nomeia o livro, que são os baticuns e tantos tambores que ecoam na cidade de São Luís. O escritor faz o roteiro pelo centro histórico de São Luís, passando por locais icônicos para aqueles que conhecem a capital do estado, como a Rua do Sol e a Rua dos Afogados, uma das primeiras experiências de Damião ao estudar para ser padre, que foi a forma que encontrou para fugir dos maus tratos da vida de escravo na fazenda de Dr. Lustosa. Da Praia Grande ao Largo dos Amores, São Luís é traduzida pelas lentes de Motelo como um espaço de poesia e luta pelos direitos de negros e contra a escravidão, pois Damião também se alinhou a reivindicações abolicionistas que irão auxiliar na culminação da liberdade dos escravos em 1988. Da Praça da Alegria à Praia Grande, as andanças e histórias relativas à vida dos personagens constroem um tecido de fatos que, arrematados, dão um tom da visão do autor sobre o que consiste o Maranhão e as suas reentrâncias e lugares de sentido de fala. Um dos aspectos levantados pelo escritor que demonstra sua priorização por retratar como eram as experiências e vivências do negro no Maranhão, em uma verdadeira odisseia onde Damião conhece pessoas, atravessa lugares, trava lutas, é que as relações humanas são o enfoque de toda a obra. As pessoas, seus laços de afetividade, suas rusgas, as perseguições, assim como a hierarquia entre patrões e empregados, onde os pretos são explorados e sua vulnerabilidade é exposta. Nessa perspectiva, pensar no lugar ocupado pelo panorama do Maranhão quando se fala da história dos africanos e seus descendentes no Brasil é essencial para atentar para o problema da desigualdade. E Motelo foi pioneiro nessas temáticas e no ímpeto de dar ênfase à necessidade de compreender a formação da sociedade nacional, quais suas bases e suas identidades, como diria o pensador Stuart Hall, que fala que só pode se conhecer alguém com base na sua comparação com o outro. E aqui Josué Motelo irradia o negro como os demais sujeitos da formação social de São Luís. Ao ser interpelado por uma pessoa sobre seu pai, Julião, na página 184, ele diz que já morreu e ali aparece a face da diáspora. A diáspora é o processo de deslocamento dos negros que vieram escravizados da África. Então, desse modo, ali, quando ele conversa com uma mulher que diz que veio no mesmo navio que o pai dele, Damião, ele encontra as suas origens. Ele se depara com o que ele foi e com as bases daquilo que ele se tornou através da escravidão. O autor aqui exortado é, sem sombra de dúvida, um defensor da dignidade humana, da equidade entre os sujeitos, e mostra como as desigualdades permearam a realidade maranhense e que assolaram toda uma população e fizeram com que a violência e o apagamento, assim como o estigma de toda uma cultura e um pertencimento se enraizassem em nosso meio, o que para muitos poderia passar despercebido, para Motelo era matéria-prima de produção intelectual. A Casa das Minas desponta como lugar de reduto de negros, localizado na rua de São Pantaleão. Damião, quando estudava para ser padre, é convidado para aparecer por lá como um encontro com a sua verdadeira história, suas origens. Portanto, é notório que o respectivo patrono buscou realizar em sua vida e obra um percurso de narrativas voltadas para compreender quem são os sujeitos que compõem a estrutura da construção do nosso Estado, em sua pluralidade e diversidade, tendo como pano de fundo a cidade de São Luís em muitos casos, suas ruas e espaços de sentido, que dão uma conotação de romance histórico que entrelaça a realidade dentro do ficcional, da fantasia. Assim sendo, desde a adolescência, passei a conhecer a obra e biografia de Josué Motelo e sua relevância, inclusive fora do Brasil, e nesse sentido aponta a sua centralidade como literato para entender a produção de pensamento maranhense e de sua riqueza enquanto área de atuação. Bem, esse era o meu elogio, era o que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Eu agradeço a atenção de todos.
Senhoras e senhores, chegamos ao final dos trabalhos dessa sessão solene da Academia 015 de Letras, AZL. Agradecemos a presença de todos e todas. Para o encerramento, tem a palavra o senhor presidente Ezequias Souza da Silva. Mais uma vez, com imensa satisfação que eu agradeço a presença de todos aqui e falar um pouco sobre a questão dos elogios. A Academia Zedoquense de Letras, toda vez que um membro é empossado, ele tem que elogiar o patrono, que é o patrono da cadeira que ele escolhe para ocupar na academia. Nós seguimos um modelo que é o modelo da Academia Francesa, que é o mesmo que a ABL, a Academia Brasileira de Letras, segue, a Academia Maranhense, e nós também, né, seguindo esses modelos, nós fazemos essas sessões solenes que são justamente de elogio aos nossos patronos. Nós tínhamos um planejamento, né, uma programação antes da pandemia. Essa programação ela quebrou por conta da pandemia e só agora que nós conseguimos retornar com essas sessões de elogio aos nossos patronos. Nós tivemos ali no Fórum 4, né, 4 elogios antes da pandemia, lá no início da academia, quando nós fundamos. E ficaram alguns membros, né, que não efetuaram os seus elogios. E agora a gente está retornando já junto com uma nova remessa, né, de membros efetivos que já foram empossados no ano passado e que também já estão se juntando, inclusive a Nímila, o Confrade Edmar, a Confeira Elaine, o Will, que entraram, né, já mais recentemente para a Academia Zedoquense de Letras. Então, daí a importância desses eventos, a gente está fazendo esse discurso, bem acadêmico mesmo, na verdade, é um discurso bem acadêmico, tem uma pauta científica, porque é uma produção científica que eles fazem, todo um processo de pesquisa, né, de elaboração de todo o discurso deles para poder apresentar isso para a sociedade, para vocês que estão aqui presentes. Pena que nós não temos aquele público que nós gostaríamos de ter, né, mas nós ficamos muito felizes por ter vocês aqui, o pessoal da UEMA, outros convidados, né, a gente convidou bastante pessoas, mas por conta de ser no final de semana, muita gente tem ocupações nas igrejas e outras questões pessoais. Mas mesmo assim nós estamos aqui fazendo o nosso elogio, né, cumprindo mais uma etapa da nossa programação, dos nossos trabalhos como escritores, como acadêmicos da Academia Zedoquense de Letras. E sabemos que é importantíssimo esse processo, porque ele nos dá, né, justamente uma visibilidade para a sociedade conhecer o que realmente faz uma academia. Até então nós não tínhamos, né, um conhecimento maior na sociedade zedoquense, as pessoas não sabiam o que faziam, né, os acadêmicos da AZL. E muito depois desses eventos que nós já realizamos, né, pela academia, vários anos aí, pela Academia Zedoquense de Letras, nós conseguimos, né, algumas pessoas já observar, vocês fazem isso, a academia é isso. Então muita gente até quer entrar para a academia, né, e começa a vislumbrar uma posição, né, uma cadeira aqui na Academia Zedoquense de Letras, porque sabe a importância, começa a ver a importância do que é uma instituição como essa, né, dentro de um município como o nosso, de Zedópolis. Cabe ressaltar que nós somos hoje referência do Alto Turi, não só no Alto Turi, né, confrades e confreiras, mas também todo no estado do Maranhão. Nós citamos aqui, no caso da biografia de alguns aqui que fazem parte de outras instituições a nível estadual, né, como a confreira Graciana, eu, a confreira Valéria e o confrade Will, que fazemos parte da Sociedade de Cultura Latina do Estado do Maranhão e do Brasil, que é uma instituição que reúne todos os fazedores de cultura, de literatura, de arte do Brasil inteiro e do Maranhão. Nós somos federados também, nós fazemos parte da Federação das Academias de Letras do Maranhão, cuja a Academia Maranhense também de Letras faz parte. Nós também estamos lá, inclusive, com assento na diretoria, para vocês terem uma ideia da importância. Daí pouca gente sabe isso, Zé Dó. Por quê? Porque, na verdade, eu sempre digo, né, nosso público ele é um público restrito, ele é um público fiel, é um público que busca conhecimento. E a gente sabe que nem todo mundo hoje, no mundo moderno que a gente vive, né, nesse mundo tecnológico, quer saber dessa questão da intelectualidade. E, obviamente, nós estamos perdendo muito com isso, obviamente, por conta dos jovens também perderem esse interesse. E eu fico muito feliz por termos 3 crianças com a minha filha que está ali, né? Tem mais, eu acho. A adolescente também ali, a nossa... né? Nós temos também na escola dela, a convite dela, eu agradeço muito a presença. E
uma escritora mirim também, né? Que é a Emily, né? Que o sonho dela é conhecer os membros da Academia Zedoquense de Letras, e eu já está realizando o sonho dela de conhecer dentro de uma sessão, né, solene, onde a gente está apresentando um trabalho científico da Academia. E eu acho que é importante isso, não é isso que nos dá, nos motiva, na verdade, a continuar lutando pela literatura de Zedóquia, né? Porque isso vai, né, nos dar a sensação de continuidade, saber que esses jovens, né, o filho do René, né, René, ele na verdade ele é neto de um dos nossos membros, o saudoso Totti, né? Não é isso? E ele está aqui presente. O Totti foi um grande amigo, um grande escritor que deixou muita saudade para a gente, um amigo pessoal dele também. E nós, vendo o neto dele aqui, já dá, né? A gente sabe que nós vamos ter alguém que vai lutar pelo legado do avô dele e continuar, né, defendendo a nossa literatura. Então, confrades e confreiras, público aqui presente, pessoal da UEMA, do curso de letras da UEMA Zedóquia, né, meus agradecimentos. Eu presto meus agradecimentos também ao excelentíssimo senhor vereador Cláudio Nunes, presidente da Câmara Municipal de Zedóquia, que nos concedeu esse espaço, e a todos os vereadores, eu estendo também meus agradecimentos. Ao senhor Nan Ramos, né, que é assessor de comunicação, e o Lucas, que está aqui presente fazendo a cobertura. A todos os funcionários desta casa, meus sinceros agradecimentos, em nome da Academia Zedoquense de Letras, pela contribuição em ceder este espaço para que nós pudéssemos realizar este evento público. E todos aqui presentes, a minha família, minha mãe, minha filha, os confrades, as confreiras, os seus familiares, os convidados que puderam participar, nossos sinceros agradecimentos, parabéns aos nossos confrades e confreiras que fizeram o elogio aos seus patronos hoje, né? Aos confrades e confreiras que irão fazer seus elogios no próximo mês, sintam-se motivados para isso, já tiveram aí, né? Vamos dizer, uma aula para saber como proceder, né? No próximo dia 8 e dia 22 de junho. E nós nos aguardamos, né, nos próximos eventos, que eu espero que sejam também todos, né, agraciados com muito conhecimento, com muita literatura, e que Deus nos abençoe e nos leve para casa, né, na sua proteção. Declaro encerrados os trabalhos da sessão solene de elogio aos patronos da Academia Zedoquense de Letras, a casa de José Gonçalves. Muito obrigado. Boa noite. Só registrar, nós vamos fazer a entrega dos certificados dos confrades e confreiras que fizeram e o registro, né, oficial, tá, da sessão solene, certo? Nós temos aqui, vamos botar na ordem, né? Pode chamar. Então vamos lá, pessoal. Eu chamo agora a confreira Graciane Soares de Soares e o confrade Ezequias para a entrega do certificado de defesa ao patrono. Salve de palmas, né, pessoal? Chamo também a confreira agora Rímola de Araújo Queiroz e a professora Nazira, a confreira Nazira, para a entrega do certificado de defesa ao patrono. Chamo também agora o confrade Kennedy de Oliveira Varão e o confrade Will para a entrega do certificado de defesa do patrono do confrade Kennedy. De
por isso eu convido aqui todos os confrades e as confreiras para que a gente possa tirar a foto oficial. Só de verdade, somente.